Senhores e senhoras, bem-vindos a mais um vídeo do Podcast Gospel. E hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar um assunto muito importante que está em alta aí. Só que não é por causa disso que a gente está gravando, mas pelo conteúdo desta Também aí. pelo fato da gente não ver algo com essa relevância há algum tempo. Com esse conteúdo, com essa substância, com essa substância há algum tempo nesse mundo gospel. Exatamente, mas se você quer que mais pessoas saibam, curte, compartilha e deixa seu comentário aqui embaixo sobre este vídeo específico, porque tá demais, João. Tá. Então bora pro vídeo. Bom, hoje nós vamos fazer a análise da música da Juliane Souza, que não tem como, né? Todo mundo já ouviu, basicamente. Baita música. Uma música, não, é literalmente um tapa na nossa cara. É um louvor a Deus, ao mesmo tempo uma correção. Sim. Das nossas vidas. E o que eu quero fazer hoje? Eu quero fazer algo diferente. Nós vamos pegar parte por parte da música, então eu não peguei a música inteira, tipo, a gente não vai repetir as estrofes, eu peguei as partes realmente que, embora a música inteira ela tenha referência bíblica, Sim. Eu peguei ela direta, né? Sim. Pra gente não ficar voltando nos parágrafos aqui. E a gente vai falar sobre o texto bíblico, sobre o quão importante foi ela ter feito essa música dessa forma. Parece que quem compôs foi o marido dela, né? Quão importante e quão bem feita foi essa composição. E no final vai falar um pouco sobre o cenário musical brasileiro, daquele jeito gospel que vocês gostam de assistir. Então acompanha a gente até o final. Lembre-se que cada parte desse vídeo é de sua importância. A música já começa dizendo: quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. E aí eu coloquei a referência de Mateus 18, 23 a 25, que é justamente a parábola daquele que tinha uma dívida enorme e foi muito, mas muito perdoado. Então a gente vê que a letra ela já começa falando: eu fui muito perdoado por Cristo. E isso é sensacional. E essa palavra, deveria saber o valor, é uma palavra que me pega nessa estrofe. Porque às vezes a gente esquece. A gente falou, né, no vídeo anterior, sobre esse valor que a gente acha que tem, mas não tem nas nossas obras. E aqui está falando sobre o valor do perdão, que a gente esquece. E o valor de ser amado aqui é ser amado incondicionalmente. Ou seja, eu não mereço o amor de Deus, eu mereço a ira de Deus. Só que esse que foi muito perdoado, nesse contexto aqui, ele não está dando valor para o Senhor que o amou. Então ela já começa a letra muito bem, tipo assim, ó, já é pedrada. Sim. E aí a segunda parte da estrofe diz, mas muito pelo contrário, por outro lado, o bem eu quero fazer e não faço. Então veja, ela já pega uma referência de Romanos 7, 19, em que você vê que a letra do começo, nós vamos ver aqui a letra do começo ao fim, ela tem respaldo bíblico. E aí essa parte eu achei importante, porque ao mesmo tempo que ela fala que nós somos perdoados, ela continua enfatizando que nós continuamos sendo pecadores. Porque aquilo que eu quero fazer, que é, agora que eu tenho o Espírito Santo, o bem, como Paulo escreveu, eu não faço. Porque o que eu quero fazer é contra a vontade do Espírito Santo. Isso é importante. E aí, um detalhe, né? Que essa parte aqui foi uma das partes que mais me pegou. Porque ela continua dizendo aqui, e dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. E como isso é uma verdade. Porque nós, seres humanos, fazemos essa distinção de pecados grandes, pecados pequenos, pecados que eu considero maiores, pecados que para mim são irrelevantes. Mas você colocar isso na letra de uma música, de um louvor, né? Porque aqui no caso a gente fala que não é tanto um louvor, porque o louvor é a Deus, né? Mas aqui é mais uma reflexão para o cristão. Então, ao mesmo tempo que eu fui perdoado, que eu deveria saber o valor de ser amado, eu faço pelo contrário.
eu não faço o que eu quero, e além de eu não fazer o que eu quero, eu faço divisão dos meus pecados. Então, E esse, dependendo do pecado, não me sinto incomodado, é muito do que às vezes a igreja não percebe. Porque a igreja condena vários pecados veementemente, por exemplo, a homossexualidade, a igreja condena, e tá errado, tá certo em condenar, porém, a igreja não condena a gula. O crente come mesmo. Então, dependendo do pecado, não, tá de boa. Você pode ser guloso. Não condena a gula, não condena a fofoca, não condena a maledicência, tudo isso é Inclusive, normal. a gente tem um vídeo sobre pecados que a igreja não condena, o Davi vai colocar aí na descrição. Põe no card aí, Davi, pra quando tem acabar vários esse vídeo, cortes, quando a gente fala de cada pecado, esse vídeo é muito bom, já reassisti ele algumas vezes. E aí, qual que é a referência que ela dá? Que é na última estrofe dessa parte, que então, quando eu não me sinto incomodado com o pecado, mas eu esbarro na tua palavra, eu sou confrontado. E qual que é a referência bíblica que nós temos na palavra de Deus para essa estrofe? Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é mais cortante, mais afiada que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar espinhas e medulas. Ou seja, é essa palavra que eu esbarro que me confronta e me faz ver quem eu sou. Isso é muito importante, cara, quando a gente fala de espinha e medula e uma espada que divide elas no meio, porque esse é um termo da medicina atual. Você pode ver quando a gente fala de, por exemplo, acidente, prevenção de coluna, é algo que a gente tem que fazer com muito cuidado, porque é algo muito delicado. E quando o escritor aos Hebreus escreve sobre isso, ele fala de algo extremamente complexo que não existia na percepção da época dele, não tinha raio-x. Não dava para saber que a medula espinal é extremamente junto, é extremamente pertinho da coluna, e que você tem que ter um cuidado que é extremamente muito difícil de manipular. Sim. Então, quando ele fala de uma espada que penetra e divide, significa uma espada tão precisa, capaz de dividir até o que a gente vê como indivisível. Então, essa espada e essa palavra que confronta é aquela palavra que pega no âmago, no mais profundo daquilo que eu escondo, daquilo que eu finjo que não existe. Profundo demais, cara. E aí a letra prossegue, né? Não adianta fingir, e claro, a gente não vai colocar música por direitos autorais, a gente não pode fazer isso, então a gente tá apenas analisando a letra. Não adianta, meu, olha essa parte aqui. Não adianta fingir que está tudo bem. E voltando, se de ti eu recebi perdão, mas agora eu não consigo perdoar ninguém. De Marcos 11:26. E a referência de Marcos 11:26 é a seguinte: se você diz que ama a Deus, mas você não perdoa o seu próximo, você não tem o perdão de Deus. Porque como você pode dizer que você ama a Deus a quem você conhece, mas não amar o próximo a quem você não conhece e perdoar essa pessoa? Então, essa parte é muito profunda, porque ao mesmo tempo que ela trata da questão de ser confrontado, e a gente tem que ter essa sensibilidade, pô, não tá tudo bem comigo. Porque a partir do momento que o nosso pecado ele passa a ser algo que não gera em nós esse confronto interno, que não gera esse despertamento, aonde por mais que eu finja que tá tudo bem ali, quando eu cometo esse pecado, quando eu não perdoo o irmão, qualquer coisa que eu faço, eu vivo fingindo que tá tudo bem, e na verdade eu tô enganando a mim mesmo. E foi isso que eu vi que ela quis trazer nessa parte da letra, aonde além do pecado, ela demonstra, ó, eu tô pecando. Mas agora vamos falando o que eu tô pecando. Primeiro, eu não tô perdoando a ninguém. Segundo, eu não dei a outra face. Terceiro, o que vai dizer aqui, né? Só o meu ego eu escutei. Então ela já linka, ela já começa falando do perdão, do pecado, e agora ela expõe qual pecado é esse. E aqui nós temos pelo menos 3 pecados, né? O primeiro é não perdoar, o segundo é não dar outra face, quando alguém me agride, né? Que Jesus fala assim, não dê outra face. A referência está aí na tela, Mateus 5:39. E aí ela fala, só o meu ego eu escutei. Ou seja, para mim não dar outra face, porque eu me acho, não vou perdoar, porque a pessoa me bateu, só que ao mesmo tempo eu escutei meu ego, porque eu tô certo e a pessoa tá errada. E aí a outra parte, que é, né, de Mateus 5:44, que ela fala
Até amei os meus amigos, mas os meus inimigos odiei. E quem fazia isso? Os próprios judeus, né, cara? É fácil. Nós somos do grupo dos judeus, os escolhidos, os bons, e vocês são sei lá o quê. São aqueles com que Jesus comia, publicanos e pecadores. E, cara, isso aqui é muito bom. Porque, às vezes, até hoje a gente é assim, né? Principalmente na polarização que o Brasil vive. Político, ideológico. Porque é fácil amar aqueles que concordam comigo. Até o próprio algoritmo só recomenda aquilo que eu gosto. O outro lado é sempre o vilão, o outro lado é sempre o vermelho. Sempre aqueles que são burros, que não prestam atenção em nada. Então é fácil quando eu amo meu amigo, quando eu amo aqueles que estão comigo. Mas quando eu sou confrontado, é por isso que é estranho, atípico, não estranho, atípico, essa música ter viralizado tanto. Porque não é uma mensagem de conforto. Não. Muito pelo contrário. Então, quando ela fala, até os meus amigos, eu amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei, é um tapa, mais uma parte do tapa na nossa cara. Porque é muito fácil, cara, amar aquilo que a gente tá familiarizado. Mas quando vem um estranho, a gente automaticamente rejeita. Tudo bem, existe algo no nosso cérebro que tem a ver com ser conservador, que rejeita o novo. Sim. Porém, Jesus nos mostra claramente que nós devemos prestar atenção nas coisas e julgar as coisas conforme elas são, não conforme a minha zona de conforto. Então, as pessoas que eram judeus na época e ouviram a palavra e creram em Jesus, não aceitavam aqueles que não eram judeus e creram em Jesus. Sim. Da mesma forma que elas. E aí, ainda comentando, o versículo que ela se baseou para falar sobre até a mesma meus amigos, mais meus inimigos odiei. Vai literalmente contra o mandamento de Mateus 5,44, vocês ouviram que foi dito: amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu, porém, vos digo, amem aqueles que vos perseguem. E agora chega para mim essa parte que é o alto da música, né, da composição, em que ela vai destrinchar isso aqui depois, né? Que ela fala, a parte da estrofe: na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. E aqui, nessa parte da minha hipocrisia me achei melhor que o outro, eu coloquei Lucas 18:10, né? Que fala ali sobre a questão da pessoa altiva, que se acha melhor que outra pessoa, e aí ela só olha para ela. E a questão da trave no olho, Jesus fala isso também no Sermão do Monte. Você que fala pro seu irmão, faça isso, mas você não faz, tire primeiro a trave do teu olho para depois tirar a trave do olho do teu irmão. E essa parte que para mim é o ponto alto da música, porque tudo que vem depois daqui, né, que ela vai dizer aqui na parte em pele de ovelha, em pele de ovelha, agindo como lobo. E justamente isso é ser hipócrita. Sim. A gente tem, né, também outros vídeos falando sobre os lobos devoradores, só que é interessante porque nesses outros dias a gente fala sobre outras pessoas, falam sobre o comportamento de pastores e de igrejas, só que a gente está falando do outro. E quando eu sou esse lobo que está travestido de ovelha, quando é o outro, maravilha, excelente, é o outro. E quando sou eu? Pesado, meu nobre. E aí essa referência, né, em pele de ovelha agindo como lobo, ela tem outra referência que ela colocou aqui, Mateus 7,15. Então, vocês veem que até agora a música, toda a estrofe, cada parte da música tem uma referência bíblica. Sim. E aí, essa parte aqui é importante, porque parece que destoa um pouco, mas faz todo sentido. Qual que foi, o que fez na parte da música aqui, dessa letra? Ela, no caso, não ela, mas a pessoa que se coloca aqui, sendo essa pessoa, se parecer hipócrita, não perdoar, julgar o próximo, e tudo que a gente já falou até aqui. O ponto-chave é: me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Porque a partir do momento que nós nos afastamos de Deus, da palavra de Deus, dos tesouros espirituais,
a consequência é tudo que a música escreve. Perfeito. Porque quando a gente vê, né, lê o texto de Mateus 6,19, que é a referência, né? E a gente pensa tesouros, a gente tem que estar falando de dinheiro. Mas nem sempre. Porque a Bíblia fala que o seu tesouro é onde está o seu coração. Às vezes seu coração está em você mesmo. Está na altivez de crer plenamente que você é melhor do que todos os outros. Às vezes este é o seu tesouro. Então, esqueci do reino juntando meus tesouros, porque eu prefiro ficar com a minha hipocrisia, prefiro ficar com o meu ego, prefiro ficar com a percepção de que eu sou melhor. Esses são os meus tesouros. E a música segue espancando a gente. E aqui, até aqui, é aquela oração de confissão de pecados. Então você vê que até esse ponto aqui, me esqueci do reino juntando meus tesouros. O compositor, é óbvio que ele fez essa música pensando nele também, só que qual é a mensagem que ele quer trazer? Primeira coisa, é que nós temos que reconhecer aonde nós estamos falhando. Porque é exatamente o que essa primeira parte da música que nós trouxemos aqui fala. A pessoa olhou para si, como diz a palavra, examine esse homem a si mesmo para saber se ele está na fé. E aqui, por causa do que a gente vai ver agora, porque ela conseguiu fazer esse diagnóstico de como que eu tô com Deus. Então, como eu tô com Deus? Sendo hipócrita, não perdoando o outro, me achando melhor que o outro. Esse foi o diagnóstico que ela fez dela, ou dele, que nós temos que fazer de nós. Agora, vem o ponto para mim que é o principal. E agora? O que nós devemos fazer? E aí, vem o clamor que ela faz. Reconhecendo tudo isso, agora ela vai em oração clamar a Jesus. E aí nós temos a estrofe aqui que começa: a Jesus, quebra o meu orgulho lá de cima e faz-me olhar para o quê? Para a cruz, que também está na primeira estrofe aqui, ó. Quem muito foi perdoado deveria saber o preço de ser amado. E ela faz essa ponte, volta lá pro começo da música, lembrando que só quem pode fazer isso, quem pode perdoar pecados, é Jesus. Então nós temos que confessar pecado para ele. E aí ela fala, tá vendo tudo isso? Toda a consequência de tudo isso, e a gente já falou isso também no outro vídeo, é o meu orgulho. Agora, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pro alvo do meu amor, que é a cruz. E aí eu coloquei a referência aqui, né, de 1 Pedro 5:5, o Davi vai colocar aí na tela. E aí o pedido começa a ser feito. Tira a dureza do meu coração. E aí, João, quero que você comente sobre isso. Cara, é até difícil comentar, justamente porque eu me pergunto, até no vídeo que eu gravei sobre oração, confissão de pecado, quantas vezes a gente está fazendo isso. Sabe, é uma pergunta para mim mesmo, uma pergunta para você, uma pergunta para o Washington. Quantas vezes eu tô falando para Deus? Tira a dureza do meu coração. Porque a dureza do coração é que trava a nossa percepção para as coisas e das coisas. Porque se a gente não percebe que alguma coisa está incorreta, não com o mundo, porque as coisas incorretas do mundo, elas são óbvias. Mas as coisas que estão incorretas em mim? Às vezes a gente sabe de algo errado que a gente faz, seja assistir pornografia, seja desejar uma mulher que não é nossa, seja mentir, seja tentar passar a perna no outro, todas essas coisas elas são óbvias. Mas e a corrupção interna do meu coração? Corrupção, essa que se manifesta quando eu me alegro, quando o meu inimigo se dá mal. Que são essas pequenas corrupções, imperceptíveis corrupções, que fazem com que eu não perceba que o meu coração é duro, que meu coração é irredutível para as coisas que Deus quer ensinar. Exatamente. E quando eu não percebo as coisas que Deus quer ensinar, significa que eu não tenho relacionamento com Deus. Porque Ele fala com a gente o tempo todo. E a função de Deus e da sua palavra é nos limpar diariamente.
Quantas vezes eu tô pedindo para Deus tirar a dureza do meu coração? E tem um ponto importante, né? Que esse pedido que ela faz, tira a dureza do meu coração, a gente tá falando ela porque quem tá cantando a música é a Juliane, né? Sim. Então não é propriamente ela, mas a letra em si, ela faz referência à palavra que está em Hebreus 3,15, que o Davi vai pôr aí na tela para vocês acompanharem, que é: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração. E isso é profundo demais, cara. Porque Deus nos chama para um relacionamento diário. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê esse relacionamento diário várias vezes, em vários aspectos. Só que aí Hebreus fala: ei, se hoje, vocês não ouviram já faz um tempo, mas se hoje vocês ouvirem a minha palavra, ouvirem a minha voz, se depararem comigo, tira a dureza do meu coração. E aí, a segunda parte, né, dessa estrofe diz: de joelhos eu imploro o teu perdão, pois a tua graça joga a minha carne ao chão. E aí a referência para essa estrofe é 2 Coríntios 5,14, que diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morrerão. Então, além da busca pelo perdão, também há o amor, a compaixão de Deus, de nos constranger, de reconhecermos que somos pecadores, mas a graça de Deus nunca se afastou da gente. Ao mesmo tempo que eu peço perdão, é o momento que Deus me constrange. Realmente, você é um pecador, você não merece a minha graça, mas eu quero que a minha graça te traga de volta, te levante, para você não viver caído. Porque há uma diferença entre o cristão e o falso cristão. O falso cristão, ele peca, ele não reconhece seu pecado, ele tem uma dureza de coração. E Deus vai entregando. Quanto mais a pessoa se entrega ao pecado, mais Deus vai entregando ela para o pecado. Só que aquela pessoa que é sensível à voz do Espírito Santo, ela vai sendo quebrantada. E a graça de Deus é justamente o favor imerecido. Eu não mereço, mas a partir do momento que eu recebo um perdão que eu não mereço, isso me leva a me reconciliar com Deus pelo que Ele fez. E aí eu posso levantar e caminhar de novo por causa que essa graça se renova todos os dias. E aí há um ponto importante. Essa luta deve ser sozinha? É só eu, comigo e Deus? E aí eu acho que isso aqui é um ponto muito importante. Porque a igreja, a comunidade cristã, ela tem que ser não somente um lugar de exortação, de correção, mas também um lugar de cura, de libertação, para trazer aquele que está caído, pegar na mão dele: ó, você pecou, você realmente reconheceu seus pecados, agora vem que eu vou te ajudar, vamos caminhar juntos. E aqui que entra essa parte que eu acho sensacional, que é: me ensina agora, Senhor, agora que eu olhei para mim, me ensina, me insere de novo no corpo, porque eu não sou sozinho. Puxa, cara, isso que você disse, às vezes não fica claro quando a gente escuta a música, mas quando a gente observa a letra, a gente consegue entender que ela está falando de uma pessoa que está retornando às vezes ao convívio da igreja e que agora retorna ao corpo de Cristo, porque ela fala do beber do vinho e do partilhar do pão, que é o corpo de Cristo, que é a estrutura da igreja, mano. Então ela tá falando de uma pessoa que pecou, que peca, que se arrepende e é incorporada novamente dentro da árvore de Cristo, dentro do corpo de Cristo, dentro dos membros da igreja. E isso traz um realismo para a música. Porque quando a gente fala de algumas músicas, a gente vê como algo abstrato, algo que está acontecendo lá. E essa música fala de algo que está acontecendo aqui, de uma trajetória. Uhum. Então, às vezes as músicas ela contam uma parte aqui, ou
são termos desconexos, a pessoa só vem trazendo. Ou então é muito imediato para aquele momento. Isso, é algo Aqui não. extremamente específico, essa É. música não. Ela abrange tudo e ela tem esse aspecto que pra mim é um aspecto muito valioso, é um aspecto de que merece destaque, que a pessoa que é perdoada, ela é reintegrada ao corpo. Isso é maravilhoso, sensacional. cara. E aí a referência para isso, né, tá aí na tela também, né, vai colocar 1 Coríntios 11, 25, que é onde, né, Paulo, ele tá escrevendo ali para os Coríntios, ele fala, olha, este é o cálice do Novo Testamento, né, que Jesus falou. Ele tá citando uma referência de João 14, que Jesus fala, esse aqui é o meu sangue. Esse aqui é o pão que representa o meu corpo e o cálice que representa o meu sangue. Fazer isto toda vez que beberem em memória de mim. Ou seja, não é a pessoa isolada. É o corpo de Cristo. Porque são vários membros. E se um membro está doente, todos ficam. Você é louco. E aí, para finalizar aqui, né? Eu não peguei toda a parte da música, porque tem aquela parte da Meu Coração Igual ao Teu, que já é muito conhecido. Sim, hino excelente. É. Sensacional. Ela faz essa parte. Dá meu coração igual ao teu, meu mestre. Eu não peguei essa parte. Muito bom. Que tá na música já, mas... Na moral. É bom. Diferente. Mas eu peguei a estrofe, tipo assim, pra gente terminar, né? E aí... eu peguei a parte em que ela fala assim, eu sou o vaso, tu és o olheiro. Quebra a minha vida, me refaz. Não em algumas partes, não pela metade, mas por inteiro. Referência direta de Jeremias 18:6, aonde fala do vaso na mão do olheiro, e o olheiro faz o que quer com o vaso. Então, se for necessário o Senhor nos quebrar, o Senhor, para tirar todo o suco do pecado do nosso ser, para nos refazer de novo, Ele vai fazer isso com aqueles que são dele. E quebra minha vida e me faz por inteiro. Não sei se você lembra, né? Eu sou crente, mas meu braço não é. Esse aspecto é um aspecto risível, né? Que a gente dá risada, mas é um aspecto muito verdadeiro, cara. Porque às vezes nós somos na nossa mente, só que a nossa vida denuncia que a gente não é. Ou seja, a gente tem aspectos da nossa vida que não são entregues a Deus. E a música relembra que ou é tudo ou não é nada. O corpo de Cristo é uma unidade. A igreja é uma unidade. Quando a gente se casa, a gente vira uma unidade. E o nosso corpo, em relação ao pecado, à santidade, também é uma unidade. Não existe uma parte dissociada ou um aspecto da minha vida que pode ser ao meu bel prazer e não precisa ser entregue a Deus. Todos os aspectos da nossa vida são entregues a Deus. Então o aspecto financeiro é entregue a Deus, o aspecto de relacionamento é entregue a Deus, o aspecto de como eu trabalho é entregue a Deus, como eu vivo, como eu estudo, como eu arrumo a casa. Todas as coisas, as áreas da nossa vida são entregues a Deus. É por isso que nós devemos fazê-las com excelência. Uhum. E é por isso que me quebra por inteiro e me refaz por inteiro. Porque quando Deus refaz, Ele faz a obra sempre, todas as vezes. Completa. Exatamente isso. E aí, a gente está acabando já. Uma das últimas estrofes, ela pega esse ponto. Que é o ponto em que, primeiro, lá de cima, ela faz a lista de todos os pecados que ela está cometendo. Ela começa a orar e a pedir perdão para Deus. E aí, nessa oração, ela clama pelo sangue de Jesus, pelo perdão, por colocar de volta no corpo, que é a igreja. E então, nesse ponto aqui, o que vai demonstrar que houve arrependimento verdadeiro? É que agora ela vai afirmar: tomo a minha cruz e nego a mim mesmo. Então não basta somente, primeiro, reconhecer o pecado e pedir perdão. Tem que ter atitudes de mudança. Aonde agora que eu reconheci meus pecados, pedi perdão, voltei para o corpo de Cristo, agora eu tenho que tomar a minha cruz e negar a mim mesmo. Então ela diz, agora sim, eu tomo a minha cruz e nego a mim mesmo. Referência de Mateus 16:24, aonde aquilo que antes estava somente no coração,
agora passa para as ações. Ou seja, aquilo que eu fazia antes, não vou fazer mais. Porque agora eu tomei a minha cruz. E eu vou negar tudo aquilo que eu fazia antes, eu não vou fazer mais. Ou se quando eu fizer, eu vou pedir perdão. Porque ela vai concluir essa parte. Pois do pecado, aquilo que me prendia lá no começo, eu não sou mais prisioneiro. Cara, que parte? Essa parte me lembrou uma outra música, Liberta-me de mim, da Lume Opídio. Então, liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então, enche-me de ti até que não haja mais espaço, porque quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E para mim, o áudio da música, e reina o espírito sobre a carne. Sim, e essa parte aqui? Essa parte aqui, cara, pois não sou mais prisioneiro, pois cara. É diretamente Romanos 6,14, que fala, pois vocês não são mais prisioneiros do pecado, porque em Cristo vocês foram libertados. O poder do pecado. É magnífico, cara. Ou seja, a música inteira com referência bíblica. De se glorificar de pé. E aí, essa parte aqui, mesmo com falhas, este é o meu desejo. Dai-me um coração igual ao teu. E aqui eu coloquei duas referências, né? Salmo 51:10, que é onde Davi pede para Deus renovar o espírito dele, para ele ser mais alvo do que a neve, para que o desejo dele seja as coisas de Deus. Ezequiel 36:26, aonde Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E para mim, o resumo dessa música inteira é com dois personagens. E aqui eu acho que ela quis deixar, né, essa lição. A partir de agora, quem você vai ser? E aí... Caramba, eu não tinha pensado por esse tópico, é verdade. A letra diz assim: Judas veio ao teu encontro com a traição pensando, mas... Olha que importante. Mas te vejo se inclinando e os pés do traidor lavando. Só um minutinho. Referência da primeira estrofe. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando. Mateus 26:49. E a segunda parte, João 13:14. João 13:4. E seguindo, vejo Pedro te negando. E o galo então cantando, a profecia de Jesus se cumprindo. Mesmo assim, tu dizes, Pedro, apacenta o meu rebanho. Ou seja, já sabendo que seria negado, avisando que seria negado, Jesus é negado, o galo canta, mas ele já tinha feito a promessa que Pedro iria apacentar a primeira igreja, né? E então, aqui, olha que doideira. E aqui a gente tem dois pontos importantes. A música inteira descreveu o coração de alguém que reconheceu os seus pecados, que reconheceu as suas falhas, que foi perdoado, que confiou em Cristo. Só que, para mim, esse é o ponto principal, porque ela termina, né? Não, pelo menos eu coloquei aqui como término da música. Judas veio ao teu encontro com a traição pesando. Vejo Pedro te negando e o galo está cantando. Dois servos. Um com remorso. Outro arrependido. Qual que é a diferença entre os dois? É que o primeiro, ele não se arrependeu do que ele fez, mas do ato que ele cometeu. O segundo, ele se arrependeu do que ele fez e do ato que ele cometeu. Porque a diferença entre Judas e Pedro é a pergunta principal que Jesus faz para Pedro. Pedro, tu me amas? Puxa vida! Exatamente isso. Judas não amava Cristo. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro conhece o seu Senhor, sabe que ele pode perdoar, e Pedro ama o seu Senhor. Então o perdão, como disse lá em cima, na primeira estrofe, vem por conhecer o amor. E como eu disse no começo, o aspecto que me incomoda, vou até me arrumar agora porque isso é um papo sério. O aspecto que me incomoda é que essa música viralizou
com essa letra magnífica. Só que o porquê? Porque nós não temos muitas letras iguais a essa. Todo dia tem música gospel ou música cristã lançando. Só que muitos artistas hoje nem falam mais de Deus nas suas letras. Outros abandonaram a Cristo publicamente, outros nitidamente as suas letras só falam de dinheiro, outros tratam Jesus ou Deus como se fosse o serviçal, e outras tratam Deus como se fosse seu marido. Já parou pra pensar? Uhum. Que muitas vezes eu, João, critico os louvores que são escolhidos pelo círculo de oração. Porque às vezes parece que Deus é o seu marido, que você apresenta um problema para ele e ele tem que resolver o seu problema. O seu problema de carência, o seu problema de tristeza, o seu problema de lutas, que são muitas lutas. E é óbvio que Deus é maravilhoso e nos ajuda. Só que esse não deve ser o foco. E muito menos isso deve ser tipos de músicas que devemos cantar na igreja. É isso que a gente tem que cantar na igreja. É uma reflexão. São hinos de louvor. Ela pega um hino antigo e incorpora a música que seu marido escreveu, dizendo: dá-me um coração igual ao teu. Já nós não temos hinos hoje parecidos como são os hinos da harpa cristã. Não temos mais. E poderíamos. E a gente percebe que o ser humano é capaz de fazer, não faz porque não quer, não faz porque a gravadora não aceita que ele faça. Porque não vai dar hype, porque não vai... Não dá hype. É por isso que é estranho, incomum, uma música com essa letra tão pesada, viralizar. Isso é muito incomum. Porque nós temos músicas com letras também assim, principalmente num estilo que é muito marginalizado ainda no nosso meio cristão, que é o rap cristão. Uhum. A maioria que você vê de rap cristão, artistas como Kamikan, Tiagão, Estratagema, que são caras daquele rap mais raiz, são músicas extremamente bíblicas. E desconhecidas. Totalmente. Mas desconhecidas porque às vezes é algum ritmo popular que a igreja não abraça, tudo bem. Não estou falando para você cantar Pregador Lu na igreja. Mas eu estou falando do quão é importante que músicas sejam compostas com esse tipo de letra. E a surpresa que as pessoas tiveram ao ver a letra dessa música não deveria ser surpresa, mas infelizmente é. Uma letra cristocêntrica que trata os nossos pecados como eles devem ser tratados e trata Jesus como ele realmente deve ser tratado. Aquele que perdoa pecados, não aquele que resolve o meu problema porque eu tô triste. Aquele que me corrige na palavra, né? Como diz aqui uma estrofe, a tua palavra, ela vem ao meu confronto e ela me corrige. Isso aqui é impopular. Isso, Juliane e o seu marido, vocês vão assistir, mas parabéns, porque vocês fizeram algo. E aqui a gente estava comentando no off, né? Sim. Que nós percebemos que a intenção dela, ela não imaginava que a música ia estourar desse jeito. Sim. Eu entrei no canal lá, eu vi alguns vídeos e vi o tanto de views que tem lá. E todas as letras das músicas são cristocêntricas. De adoração, de confronto de pecado. E glória a Deus por essas músicas. Essa daqui principalmente está em primeiro. Sim. De visualizações no YouTube. Primeiro, que a gente mais tá gravando aqui tá em primeiro. Mais de 12 milhões de acessos. Então a gente parabeniza vocês pela coragem de fazer aquilo que Deus manda. Isso é raro. Digo isso com muita tristeza. Isso é muito raro. Então continuem assim. Ainda que a recompensa não venha, ainda que o reconhecimento não venha. Dessa vez veio, glória a Deus, mas ainda que não venha, continuem compondo para Deus, que é Ele que traz a verdadeira recompensa, que não são os tesouros, não são o ego, não é o ser reconhecido, separado na rua, mas são os tesouros no céu, que são os corações que se arrependem e voltam para a igreja por causa de hinos como esse. E para finalizar, esse é o Jesus que ninguém quer. É o Jesus impopular, é o Jesus que causa estranheza, mas é este o Jesus do Evangelho. Quer você goste ou não, ele não vai mudar, ele é Deus. A pergunta é, tá disposto a seguir? É difícil, a escolha é sua. Bom, galera, é isso. Curte muito, compartilha, comenta.
Mas assim, comentem, o que vocês acharam desse formato de vídeo? A gente trazendo essa análise da letra da música da Juliane a Jesus. Porque pra gente foi uma surpresa, eu até comentei com o João, foi uma surpresa a gente trazer esse vídeo, porque eu não esperava por isso, mas eu falei, eu tenho que comentar, porque as pessoas comentam sobre coisas ruins, a gente tem que comentar sobre o que é bom. Perfeito. Então, Obrigado por assistir mais um vídeo do Podcast Gospel.